As pessoas falam vez ou outra em criaturas estranhas, aparições de mola sem cabeça, falam de Matinta Pereira e coisas de outro mundo. Geralmente, em sua grande parte, em zonas rurais ou até mesmo em cidades pequenas. Mas comigo foi bem diferente, muito mesmo. Olá, eu me chamo Lucas Almeida, sou vigia noturno profissional há mais de 30 anos. Atualmente eu tenho 56 anos, estou bem próximo a me aposentar. E durante a minha vida como segurança vigilante noturno, eu vi muitas coisas. Vultos, pessoas me chamando e tudo mais. Só que de fato, nada havia sido tão estranho como o que eu vou relatar aqui. Que inclusive aconteceu comigo quando eu trabalhei como segurança de um condomínio no centro de Brasília. Na verdade, no centro de Sobradinho, cidade do entorno de Brasília. Foi em meados da década de 90. Eu já tinha um bom tempo de trabalho como vigilante na minha cidade natal, que era Aparecida de Goiânia. E eu vim para Brasília, pois as coisas estavam apertadas na época. A inflação estava lá em cima e a minha esposa estava grávida. E mesmo com o transporte de passageiros da época, não sendo uma das coisas mais confortáveis como é hoje, a promessa de um bom emprego por si já valeria a pena. Pelo menos era isso que eu pensava. Naquela época, a empresa em que eu trabalhava tinha um rapaz chamado João. Ele era o chefe de segurança. Era muito educado e prestativo. E quando fui falar para ele que sairia da empresa, ele logo me ofereceu a possibilidade de me ajeitar em uma vaga na empresa de um colega dele. Eu de pronto aceitei a orientação, pois o João era o que chamávamos na época de Pedra 90, que para quem não sabe é como chamamos as pessoas mais firmes, mais legais naquela época. Então, 30 dias após eu entregar a minha carta de demissão, eu juntei as minhas coisas e vim para Brasília com a minha esposa. Aliás, ainda morávamos na mesma casa que morávamos na época que viemos para cá. Nunca mudamos de casa, pois o bairro é muito bom e muito bem localizado, tanto para eu e a minha esposa por conta do nosso trabalho. E quanto para os nossos filhos que hoje está estudando e concluindo a universidade. Quando chegamos, fomos bem recebidos pelos nossos vizinhos, que quando viram que éramos somente eu e a minha esposa, logo correram para nos ajudar a descarregar as coisas da mudança. E como eram muitas coisas, esse processo de descarregar as coisas demorou quase que um dia todo. Também recebemos dos vizinhos muita ajuda com as coisas da casa, e logo nos simpatizamos com todos ali. Dias após a nossa mudança, ainda antes de assumir o novo emprego, a minha esposa, na tentativa de agradecer a ajuda que recebemos, decidiu oferecer um almoço para todos os vizinhos. E aí já sabem, né? Foi aquela festa. Muita cerveja, carne assada e um almoço delicioso que a minha esposa preparou. Naquela época, era comum que os homens conversassem separados das mulheres. E comigo e a minha esposa não foi diferente. Enquanto eu estava na calçada com os homens da vizinhança conversando, a minha esposa estava com as moças da mesma vizinhança dentro de casa conversando sobre o bebê e tudo mais. E foi quando, entre um assunto e outro, eu mencionei que iria trabalhar no dito condomínio em Sobradinho. Todos os homens ao meu redor se calaram e ficaram me olhando. Parecia que eles até achavam que era uma brincadeira e que eu falaria algo em seguida. O clima ficou meio estranho. Então um velho senhor que estava nessa roda de conversa
Jogou seu cigarro no chão e amassou com o pé. Olhou para mim com um olhar pesaroso e um sorriso estranho. E me disse que eu deveria ter muito cuidado com aquele lugar. Que muita coisa estranha acontecia naquelas terras. E em seguida, o homem deu as costas e foi embora. Bem, eu fiquei sem entender nada. Dei uma golada em minha cerveja, enquanto observava o velho homem se distanciar e sumir, virando uma esquina. E quando percebi que ele não estava mais próximo, eu perguntei aos colegas de vizinhança se ele tinha algum problema. Os homens riram meio sem graça, quase que todos juntos. E um deles me contou que aquele senhor havia trabalhado na construção do condomínio onde eu ia trabalhar. E que sempre que aquele velho homem voltava do serviço, ele relatava uma coisa mais estranha que a outra. Falava de fantasmas e até de um certo bicho que uma vez quase o pegou num ponto de ônibus. Eu ri e disse para mim mesmo e para os homens que aquilo era coisa da cabeça dele, e que ele estava ficando velho, e que nada disso era verdade. Que no mínimo, ele deveria ter caído em algum buraco de fundação de alguma casa e batido a cabeça. Bem, ficamos todos rindo, e pouco a pouco os homens foram se despedindo e saindo da casa. Alguns chamavam as suas esposas, e outros as esposas que chamavam para ir. E assim, pouco a pouco, fomos ficando só eu e a minha esposa. 2 semanas depois, eu fui na empresa indicada pelo João para assumir a vaga de guarda noturno. Me apresentei e logo fui levado ainda durante o dia. O chefe de segurança era um homem muito alto, negro, de mais ou menos 1,80 m. Ele era muito forte e simpático, e atendia pelo nome de Carlos. Mas os moradores o chamavam de Carlito. Ele era muito querido, e tinha a confiança de todos do condomínio. Ele aproveitou para me apresentar para todos os moradores. Haviam 2 guardas nas guaritas do condomínio. Esses cuidavam da entrada e saída de pessoas e das câmeras de segurança das ruas. E havia mais 2 vigias que fariam as rondas periódicas e atenderiam às chamadas dos moradores em casos específicos de emergência. Passadas as apresentações e instruções, eu comentei com Carlitos sobre as histórias do velho homem. No mesmo instante, as feições dele mudaram de uma cara alegre e otimista para um semblante sério e intimidador, a ponto de me fazer sentir medo do que ele poderia dizer. O Carlito me disse que aquilo era invenção do povo, e que se eu visse algo era simples. Era só abrir fogo, que a empresa de segurança se responsabilizava pelas questões legais a respeito disso. Bem, eu recebi da empresa o meu uniforme completo, uma bicicleta com lanterna para fazer a patrulha, um revólver calibre 38 e um porte de bambu cru, uma faca tática e um rádio comunicador. Naquela tarde, eu voltei para casa meio inseguro quanto ao meu emprego. Mas essa insegurança sumiu quando cheguei em casa e vi a minha esposa que me esperava no sofá. Eu sabia que era para cuidar dela, para dar uma boa vida ao meu filho, e eu teria que encarar mais essa. E com bicho ou fantasma, àquela altura não dava mais para voltar atrás. Então era só seguir em frente. Comecei a trabalhar na segunda-feira da semana seguinte e fiz questão de chegar cedo no primeiro dia. Eram quase 6 da tarde quando eu já estava na guarita de segurança.
aproveitei para dar mais uma volta no condomínio. E desta vez sozinho para me habituar com a rotina. Dei toda uma volta que levou quase 1 hora de pedalada. E quando retornei à guarita, o meu parceiro me esperava para começarmos o trabalho. Ele era um garoto bem mais novo que eu, mas era muito forte e parecia ser muito inteligente. Demos voltas e voltas, sempre revezando as zonas de patrulha, para não acontecer de patrulharmos os mesmos lugares. No geral, era um lugar bem calmo, mas isso mudou. E na primeira noite, eu já tive uma amostra grátis de como era aquele lugar. Eram quase 2 da manhã, quando recebemos um chamado da casa 357, na rua 12. Fomos rápido para tentar pegar o meliante no ato. Mas ao chegar, o que encontramos era algo incomum. Chegamos na casa e demos de cara com a dona na porta chorando, dizendo que um bicho queria entrar na casa dela. Dei uma volta na casa com a lanterna procurando o dito cujo, mas não achamos muita coisa. Mas algo me intrigava. No fundo do quintal da moça tinha uma cerca elétrica. E lá tinha essa cerca porque a casa dela era a última casa na rua. E atrás do quintal da moça só havia uma zona de mata quase virgem. E por isso a cerca serviria para manter os animais selvagens afastados. Porém, a cerca estava quebrada. E no pé do muro havia algumas marcas de garras na parede, como se a coisa que entrou tivesse saído pelo mesmo lugar. E além disso, havia uns tufos de pelos grossos meio queimado. Aparentemente, havia um animal ali perto e ele tinha entrado e saído pelo mesmo lugar. E também ele havia se ferido pela cerca. Naquela noite, recebemos vários chamados de vários moradores que relatavam a mesma coisa que a moça. As pessoas falavam que era um animal que fedia muito, roncava como um cachorro grande, que já havia semanas que a vizinhança estava tendo aqueles ataques. Alguns moradores falavam até em se mudar do condomínio por causa dessa coisa. E os relatos de ataque só pararam por volta de 4 da madrugada, quando chamamos a polícia militar para nos dar apoio nas ocorrências. Bem, ainda não sei se a coisa viu ou percebeu a presença da polícia, mas só sei que parou. Terminei o turno às 6 da manhã, com a chegada do chefe de segurança. Entreguei o relatório da noite para ele. O mesmo pegou o relatório e nem leu, e só levou para a guarita. Ele parecia não fazer muita questão daquela situação. Bem, o certo é que as aparições continuaram por dias, até que comecei a perceber um padrão. A criatura sempre aparecia na rua 12, sempre vinda das matas virgens por ali. Em grande maioria, a primeira a ser atacada era a senhora da casa 357. Então, decidi pedir a permissão do chefe de segurança para vigiar à frente da casa da moça para ver se conseguia achar a criatura. Nós estávamos até achando que aquilo tudo seria invenção de alguns moradores, para pedirem o reembolso na compra das casas para poderem se mudar. Então, eu recebi a permissão do chefe de segurança. Mas estranhamente, na noite que fiquei de vigília, não houve aparição da criatura naquela rua. Muito pelo contrário. A coisa foi aparecer em outra rua, bem longe de onde eu estava. Bem, essa aparição fugindo de mim me fez pensar
que não se tratava de um animal, e deveria ser algum maluco vestido de bicho para assustar e roubar as pessoas do condomínio. E isso explicaria por que ele sumia sempre que a polícia chegava. Mas não explicava o fato daquilo fugir das minhas emboscadas. E sempre que eu marcava de ficar de guarda em algum esconderijo, a criatura simplesmente aparecia em outro lugar. E às vezes nem aparecia. Eu já estava ficando estressado. E isso já durava mais de 2 meses. 4 pessoas haviam abandonado as suas casas no condomínio. O meu parceiro de guarda havia desistido do emprego e ninguém mais queria trabalhar naquele lugar. Então, a empresa foi obrigada a deixar uma das 2 guaritas vazia para um dos guardas me ajudarem na patrulha. O pessoal da PM, por nunca ver a criatura que atacava o condomínio, começou a não querer mais ir nas ocorrências. Nós estávamos sendo feitos de bestas. E foi quando, conversando com a minha esposa sobre o assunto, ela, sempre muito astuta, me disse que eu deveria dizer que não trabalharia. E então eu apareceria lá de surpresa. Pois, segundo ela, da forma que estava acontecendo as coisas, parecia que, seja lá como fosse, a criatura estava recebendo informações de dentro, ou poderia até mesmo ser alguém da equipe de segurança, ou algum morador querendo desvalorizar o terreno para conseguir alguma coisa, uma diminuição do aluguel ou coisa assim. Bem, eu fiz como a minha esposa disse. Liguei para o condomínio no dia seguinte, avisando que não trabalharia, pois eu estava muito doente. Pedi que dessem um jeito, e que no próximo plantão eu trabalharia dobrado. E a muito custo, sem muitas opções, eles aceitaram. Mas na noite daquele dia, eu apareci de surpresa no trabalho. Me apresentei na guarita com uniforme e tudo. Disse a eles que era só um mal extra e que não precisava se preocupar, que eu estava bem. E próximo das 11 da noite, eu apareci na casa 357 da Rua 12. Pedi para a moça desligar todas as luzes da casa e ir para o quarto com seus filhos. Que naquela noite eu tinha certeza que pegaria o animal que a estava assustando. Bem, era quase 1 da manhã. Eu estava sentado na área do fundo da casa quando ouvi algo muito estranho. Parecia um fungado de um cão com o grunhido de algum porco grande. E não deu tempo nem de me levantar direito. Vi uma mão muito grande e peluda segurar no muro. Tinha garras enormes e muitos pelos. Saquei o revólver e mirei. Não poderia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Aquela coisa fez um impulso, levando no peito a cerca elétrica, que ainda queimou e arrancou um tufo de pelos grossos do peito daquela coisa. Era um animal grotesco. Tinha poucos pelos, e a cabeça tinha um focinho curto, e aquilo usava alguns trapos como roupa que pareciam estar rasgadas. Os seus olhos eram amarelos, e a coisa possuía orelhas pontudas. A criatura me viu e mostrou os dentes rosnando para mim. A fera correu na minha direção com muita fúria, e dava para sentir a raiva dele no ar. Então, sem muita opção, eu acabei descarregando a minha arma naquela coisa. Dei 6 tiros, e aquilo caiu no chão se estrebunchando. Não acreditei que aquilo sobreviveria. Mas como um milagre, ou pior, como uma coisa do sobrenatural, aquela besta com 6 furos de bala no peito e sangrando, ainda me deu as costas
e fez menção de correr para saltar de volta para o mato. Mas num misto de medo e coragem, eu corri para cima daquela coisa. Então eu dei uma facada em suas costas. Os guardas da guarita chegaram na hora. Acho que atraídos pelos barulhos de tiro. E quando chegaram no quintal da senhora, as luzes da casa estavam acesas. E bem ali na minha frente estava o senhor Carlos, chefe de segurança. Ele estava com as mesmas roupas do bicho que abati. E mesmo eu jurando sobre o que havia visto, e mesmo com o testemunho da moça, dona da casa, eu fui afastado do emprego. E o caso foi dado como defesa de propriedade privada, em virtude de cumprimento das atribuições como agente de segurança. Mas nada foi registrado sobre um lobisomem. E assim, eu acabei deixando o emprego meses depois da ocorrência. Comentei com aquele velho senhor que era o meu vizinho. E ele me disse que esse cara que era o chefe de segurança, na época que ele trabalhava na obra, esse cara era o segurança noturno. E que uma vez no ponto de ônibus, ele tinha tentado pegá-lo. Mas ele escapou porque o ônibus apareceu na hora, iluminando aquela coisa que olhava para ele no escuro do outro lado da rua. Bem, essa foi a minha experiência mais marcante com o sobrenatural. Boa noite. Olá, me chamo Arnaldo, tenho 38 anos e moro em Salvador, Bahia. E hoje vivo com a minha esposa e o meu filho. Nasci em uma pequena cidade no nordeste da Bahia, que prefiro não dizer o nome. Na época, eu tinha 16 anos e trabalhava em um arás, cuidando de cavalos e de porcos. Arás, para quem não sabe, é um estabelecimento onde se criam cavalos e porcos. Nesta época, eu queria ser independente e por isso eu trabalhava muito. Um certo dia, eu e o meu patrão fomos até a cidade de Lagarto, em Sergipe, para uma grande vaquejada. O meu patrão conseguiu ganhar o título de primeiro lugar nesta vaquejada e por isso voltamos para casa muito contentes. Mas quando chegamos no arás, eu fui dar banho no único cavalo que o meu patrão havia levado. Então, ele chegou até mim e falou que ia fazer um churrasco na casa dele, já que havia ganhado o prêmio de vaquejada. O meu patrão pegou o carro e foi para casa, me deixando ali sozinho. Bem, já era noite de lua cheia, e a lua brilhava no céu. O som de animais noturnos e um uivo ao longe podia ser escutado. Porém, eu não dei muita importância e não fiquei com medo, pois o arás era próximo da cidade, coisa de 1 quilômetro. Então, guardei o cavalo na baia. E foi quando me lembrei que tinha que colocar comida para os porcos. Bem, já era muito tarde, por volta de 1h30 da madrugada. Mas como meu patrão, apesar de ser muito gente boa, ele também era muito rígido. E eu não queria perder o meu emprego. Fui até o chiqueiro onde ficavam os porcos. E quando cheguei até a porta do chiqueiro, eu vi uma coisa muito estranha. Um dos porcos era todo preto, muito grande, com orelhas enormes
e garras. Ele olhou para mim com seus olhos vermelhos como sangue e foi se levantando até ficar em pé. Aquilo parecia um porco até o momento em que se levantou. E daí eu pude ver que se tratava de uma fera horrível, mas não parecia nada com um porco. Aquilo era grande, com garras e orelhas enormes e de pelagem preta. E os seus braços eram estranhos. A criatura correu para cima de mim. A minha sorte era que a porta do chiqueiro estava trancada. Então, deu tempo de entrar no quartinho das rações e me trancar lá dentro. Mas a criatura não desistiu. Aquilo quebrou a porta do chiqueiro e ficou rodeando o quartinho por uns 5 minutos. Depois, soltou um uivo muito alto e tenebroso. Mas mesmo depois que a coisa parou de uivar e aparentemente foi embora, eu permaneci ali mesmo, no quartinho das rações, e passei a noite em claro. Logo bem cedo, eu fui contar para o meu patrão sobre o acontecido. Ele pediu desculpas por ter me deixado sozinho lá, pois aquele dia era a época de Quaresma, e ele já tinha ouvido relatos sobre essa criatura dentro do arás dele. Fiquei revoltado, pois o meu patrão sabia disso e mesmo assim não me alertou. Então, larguei o emprego e fui trabalhar em outro arás. Hoje em dia, eu ainda pratico o esporte vaquejada, mas nunca vou esquecer essa fera que ainda vive em meus pesadelos. Talvez, se o meu patrão tivesse me avisado sobre a criatura, eu poderia ter me prevenido contra aquilo. Pois é como diz o velho e bom ditado: um homem prevenido vale por 2. Boa noite. Toda vez que eu penso nessa história, eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. Isso aconteceu há muito tempo atrás, no começo da década de 1990. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha pegado o carro do meu pai pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir a uma festa de um amigo nosso, no sábado à noite. E eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que parava ou estacionava. Era começo de março, Quaresma, mas o ar ainda estava quente e a lua cheia estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando. A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante. Ficamos lá até bem tarde. Quando a festa acabou e o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele, nós fomos embora. Mas ainda não estava sentindo vontade de voltar para casa. Então ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Acabamos parando perto da escola onde estudávamos
quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de onde morávamos, então nos sentimos seguros ali. E não nos preocupamos com as nuvens chegando cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola e então fomos até o playground que tinha lá atrás. Ele ficava em um gramado gigantesco que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá perto, ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o playground e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois sentamos nos balanços e ficamos conversando por muito tempo. Nós só falávamos besteiras e às vezes trocávamos beijos. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até estava bem agradável. Mas depois de 1 hora, havia chovido o suficiente para deixar o chão embaixo da gente todo lamacento. Então, nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E logo parou de chover e tudo ficou quieto. Nós já estávamos bem cansados a essa altura. Olhei para ela para falar para irmos embora, mas ela já não estava olhando para mim. Neste momento, um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros, mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós ficamos olhando aquilo em horror, sem falar nada. Ficamos olhando enquanto aquela coisa rastejava em nossa direção, e sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Também deveria ter uns 3 metros de comprimento, de tão grande que era. A coisa estava deitada sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, junto da cintura. Mas o mais assustador era o modo como aquilo se movia. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. Era muito semelhante a uma cobra. Porém, era como se fosse um homem-cobra. Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles se dobram para trás. Mas o dessa coisa era o contrário. Eles dobravam para frente. Imaginem como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo e os seus joelhos apontando para cima, ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por alguns segundos, quando nós dois havíamos parado de respirar. Era o som da água escorrendo e pingando de algumas árvores que tinha por ali. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Então eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. A minha namorada e eu pulamos dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 15 metros de lá. Teve alguns segundos de pânico,
E foi quando eu não conseguia fazer o carro pegar. Eu estava apavorado para olhar em volta. Porém, eu não queria ver aquilo chegando perto. Não queria ver aqueles joelhos anormais dobrando do jeito errado. E também não queria ver aqueles olhos negros, sem alma e sem vida. Estava com muito medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira. E também de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça abaixada, olhando a direção. Então, por um milagre, o motor do carro pegou. E eu consegui fazer o carro disparar a noite adentro. Fui até a casa da minha namorada. E de lá, eu liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem terem acreditado muito na história. Então, a minha namorada, a mãe dela e eu ficamos comentando sobre o ocorrido até o sol nascer. A mãe dela acreditou na história e ficou muito assustada. Mas os meus pais acharam que deveria ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nos dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada. Ela era médium e queria ver se aquilo ainda estava lá. Só que desta vez nós fomos armados. A mãe da minha namorada tinha um revólver. Porém, não havia mais nada lá. Olhamos todo o campo e não achamos nada. Mas quando nós fomos dar uma olhada nos balanços, onde estávamos sentados antes, achamos um monte de pegadas de pés grandes. Eu calçava 42 e as pegadas eram maiores que os meus pés e deveriam ser do tamanho 47 e 48 e descalços. E dali até o mato havia um grande rastro como se fosse feito por uma cobra gigante. E aquelas pegadas estavam dando a volta nos balanços onde estávamos. E nós dois estávamos de sapato enquanto estávamos nos balanços. E como eu disse antes, tomamos muito cuidado para não pisar na lama. E também não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas ficaram. E a partir daí só se via um rastro de cobra muito grande, que seguia até o mato. E essas pegadas e este rastro foram a única coisa que encontramos. De vez em quando, eu me sinto mais corajoso e volto para aquele campo do lado da escola bem tarde da noite. Mas eu nunca vou sozinho. Bem, eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo e com o farol alto ligado, procurando alguma coisa de estranho na área. Porém, eu nunca mais vi aquela coisa de novo. Boa noite. Olá! Este relato que vou contar agora se passou com meu avô, o Sr. Sampaio, que hoje tem 93 anos de idade, mas que na época do acontecimento ele tinha apenas 14 e morava em uma cidade
no interior de São Paulo. Ele sempre me contou este acontecimento, sendo que eu o convenci a detalhar bem o fato. Então, o meu avô foi contando para mim, e eu fui escrevendo tudo em um caderno para depois digitar no computador. Bem, e os fatos que contarei daqui para frente é com as palavras do meu avô. Meu nome é Isidoro. Hoje tenho 93 anos de idade e moro em São José do Rio Preto. Quando eu era jovem, eu morava com a minha família no interior de São Paulo, em um sítio próximo à pequena cidade de Mesópolis. O meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e os meus irmãos o ajudava nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade, devido às várias vacas leiteiras que haviam por lá. Nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda familiar. E naquele tempo não haviam numerosas escolas como hoje em dia. E para estudar, tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até outro sítio, no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava da cidade mais próxima para dar aula para as crianças de nossa região. Era uma vida dura, mas sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando, em uma certa manhã, o meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal. Só que, estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue. Nada. Mas haviam 2 furos pequenos do lado direito do seu corpo. Furos bem redondos. O meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Mas mesmo assim, ficou cismado com aquele fato. E passando uma semana mais ou menos, o meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, também não tinha sangue em seu corpo e possuía os mesmos tipos de furo que o primeiro. O local onde os bois foram mortos era perto de uma grande mata que tinha na região, sendo praticamente uma floresta. 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo bravo, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos 2 bois, pegou uma espingarda que tinha em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. A minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu mesmo assim. Minutos depois, nós escutamos 2 tiros, sendo que em seguida, o meu pai voltou para casa assustado. Então nós perguntamos a ele por que ele havia atirado. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando do mato ele escutou um barulho. Então ele iluminou com o lampião, porém não dava para enxergar direito. De repente, ele, olhando meio de longe com a luz do luar, viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé. E quando ela se virou para o lado do meu pai, os seus olhos eram vermelhos como se fossem brasas.
E foi neste momento que o meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele havia acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar durante a manhã, porque aquela coisa com certeza não era deste mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo. Ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada, era alto e muito forte, com um ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde o meu pai disse ter visto a criatura. Olhamos em volta e não encontramos sangue algum. Mas estranhamente, encontramos algumas pegadas altamente incomuns. Era de um tipo de animal de 2 patas com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, meu pai foi conversar com seu vizinho, o seu Jorge, e logo em seguida o contou o que havia acontecido. O meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o seu Jorge contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cachorros ficaram latindo a noite toda. Foi aí que o meu pai convidou seu Jorge para sair em uma caçada. E assim, eles pretendiam abater aquela criatura que estava rondando as terras. Marcaram para 2 dias depois saírem para caçar a coisa. E eu, muito curioso, quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, o meu pai não queria deixar que eu fosse, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, saímos pela manhã. Eu, o meu pai, o meu tio Augusto e o Jorge, o nosso vizinho. E nós 4 fomos atrás daquela estranha criatura. O meu pai levava a sua espingarda. O meu tio e o seu Jorge, cada um deles levava uma garrucha. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Adentramos pela floresta atrás de pegadas, mas nada encontramos. Então, quando chegamos à beira de um grande lago que existia na região, o seu Jorge nos chamou para mostrar algumas pegadas. E as pegadas eram diferentes da que haviam encontrado. Porém, eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio. Na mesma noite em que o meu pai avistou e atirou na criatura. E aí, o meu pai disse que a coisa deveria estar por perto. Seguimos então aquelas pegadas estranhas. Mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desaparecem. O meu pai, o meu tio e o seu Jorge ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta. E ficaram imaginando como as pegadas poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. E então voltamos para casa. Chegamos em casa. A minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. O meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora.
Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, o meu pai, muito surpreso, encontrou outro boi morto em sua pastagem. E pelos sinais, havia sido morto do mesmo modo que o anterior. Haviam 2 furos em seu pescoço e nenhuma gota de sangue em seu corpo. O meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então, chamou seu Jorge novamente e disse que iriam atrás da criatura. E disse também que iriam aquela noite, pois era nesta hora que a coisa atacava. A minha mãe, sabendo daquilo, não quis deixar que ele fosse. Mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada e disse que estava resolvido. E que iria resolver aquele problema e que não queria mais ver os seus animais mortos. Então, no início da noite, todos nós nos reunimos e saímos atrás da criatura estranha que estava atacando o nosso gado. E como anteriormente, o meu pai, o seu Jorge e o meu tio levaram as suas armas. O meu pai, o seu Jorge, cada um levava uma tocha e o meu tio levava um lampião. Adentramos na floresta e ficamos na área mais próxima, pois como aquilo atacava à noite, o meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos mais um pouco, tentando procurar rastros, porém não os encontramos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponível. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, o meu pai resolveu fazer uma pausa. E assim fizemos uma fogueira. Era por volta de 10 horas da noite. Então ficamos ali conversando um pouco e sempre de olho em volta. Aquela noite era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1 hora e meia, proseando, como dizia o meu pai. Encerrado o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção ao rio pequeno que cruzava naquela parte da floresta. Então, começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem do rio, o meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente, e eram recentes. Então, a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta. Mas como antes, misteriosamente elas desapareceram. O meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que perdiam as pistas. Então ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. Não era tão perto, porém já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos. E quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pistas de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o seu Jorge e o meu tio, que encontraram galhos das árvores quebrado e mato amassado, indicando que alguma coisa esteve ali. O meu pai então preparou seu rifle
e os outros sacaram as suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Nós ficamos alguns minutos naquele local em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata ao longe. Nos dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existia mais árvores e a escuridão era maior, aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não irei esquecer até o meu último dia de vida, mesmo hoje tendo 93 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando e em seguida um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo e então ficamos observando e lentamente demos alguns passos com cuidado em direção aos barulhos. E foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que vimos aquilo. A criatura tinha os olhos vermelhos, parecendo que estavam acesos. Aquela coisa parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas. E tinha aproximadamente de 2 a 2,5 metros de altura. O seu corpo parecia como de um jacaré, só que mais liso. E também era muito pegajoso e úmido. As suas mãos ou patas tinham garras enormes. E os seus dentes eram pontiagudos, parecendo com dentes de tubarão, pontudos e afiados. Quando nos deparamos com a criatura, ela nos encarou e deu um urro tão forte que quase fiquei surdo. O meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito eu que foi de tanto medo. Eles ficaram paralisados. Aliás, todos nós ficamos. Quando meu pai conseguiu reagir e apontar a espingarda em direção à criatura, aquilo se virou e deu um salto tão grande que parecia que tinha molas nos pés. E em seguida desapareceu na mata. O meu pai, o meu tio e o seu Jorge atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com toda certeza eles erraram, pois com a velocidade que aquilo desapareceu, era impossível acertar. Ficamos por algum tempo sem fazer nenhum barulho. E em seguida eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas não pude evitar. Então meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e as suas crenças, aquilo não era deste mundo. Então voltamos rapidamente para casa. Voltamos todo mundo em pânico. A cena foi tão aterrorizante que até o seu Jorge passou o resto da noite em nossa casa, com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. O meu pai contou para minha mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. E assim, todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam, e outros tinham as mais diversas teorias, dizendo que poderia ser até o próprio demônio que estava na floresta.
Passado algumas semanas, foi encontrado mais um boi morto em nosso pasto. E algum tempo mais tarde, foi a vez de aparecer um boi morto no sítio do seu Jorge. Porém, o meu pai nunca mais quis ir atrás da criatura. Ele só olhava o prejuízo que tinha levado, abaixava a cabeça, balançando de um lado para o outro. Em outras noites, ao longe, ouvíamos um tipo de urro, vindo daquela floresta. E ficávamos imaginando que com certeza era aquele ser estranho que estava por lá. Alguns meses depois, não ouvimos mais nada. E então pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então imaginamos que a criatura foi embora, talvez procurando um outro local para habitar. Mas isso nunca saberemos. O meu pai e o seu Jorge evitaram falar sobre o assunto, e o meu tio fez o mesmo. Bem, eu acredito que fui o mais afetado com tudo aquilo, pois tive pesadelos por vários meses, e tinha pânico até de chegar perto da floresta. Sempre conto essa história para quem quer ouvir, pois foi algo real que aconteceu em minha vida. E eu não posso simplesmente apagar isso da minha mente. Agora, o que era aquela criatura enorme, de olhos vermelhos e corpo de lagarto, eu nunca vou saber. O que eu sei com certeza é que neste mundo existem muitos mistérios, criaturas inexplicáveis e fatos que o homem não pode explicar. E por mais fantástico que seja, tudo isso existe. E pode estar mais perto do que você possa imaginar. Quando meu avô comenta comigo sobre este fato, ele sempre diz: Francisco, nunca duvide plenamente das histórias que as pessoas contam, por mais fantásticas que sejam, pois elas podem ser verdade, como no meu caso. Este relato foi enviado em homenagem ao meu querido avô, o Sr. Sampaio. Obrigado a todos pela atenção. Boa noite. Entre minha infância e a adolescência, os meus tios gostavam de contar os causos e as aventuras vividas em suas andanças. Mas a minha mãe ficava mais reservada, escutando as histórias. Um dia, ela contou para nós um acontecimento vivido no interior do Maranhão, precisamente na cidade de Penalva. Segundo a minha mãe, existiam muitas histórias de pessoas que viravam bicho literalmente, principalmente porco, jumento, cabrito e o mais conhecido lobisomem. Um belo dia, a minha mãe foi dormir com a minha tia no quarto. E o quarto delas ficava de frente para um corredor que atravessava a casa toda. E era iluminado por uma luz pequena e azulada, embaixo de uma imensa imagem de Nossa Senhora, que era da minha avó. O quarto não tinha porta, e no geral era só uma cortina que ficava na entrada da porta. A casa era de taipa e palha, bem rústico, pois casa de alvenaria era para poucos nos meados da década de 30 e 40. E como fazia muito calor no dia, elas foram dormir em redes e amarraram as cortinas para facilitar a entrada de ar no quarto. A minha tia, a mais velha, foi dormir em cima e a minha mãe embaixo.
cruzando as duas redes. E depois de meia-noite, próximo de 1h30 da manhã, a minha mãe escutou uma coisa mancando e gemendo na sala da casa. E essa coisa foi saindo da sala e indo em direção do corredor andando, mancando e arrastando algo. A minha mãe começou a chamar a minha tia e em seguida pulou para dentro da rede dela, aterrorizada. A minha tia acordou atônita, sem entender nada, perguntando para a minha mãe o que havia acontecido. E ela dizia que tinha alguma coisa no corredor gemendo e se arrastando. E quando elas viraram o rosto em direção do corredor, elas viram um ser, metade homem e metade bode. Na verdade, aquele homem estava se transformando em bode. Aquela criatura estava enganchado com a mesinha de centro da sala. Elas olharam aquilo e deram um grito que todos da casa escutaram. O ser correu em direção à cozinha e conseguiu arrebentar o muro de taipa e fugiu para o matagal. E quando meu avô se levantou com o facão na mão, ele viu um buraco na parede da cozinha e um na parede da sala. Só que o da sala estava escavado. Aquela coisa escavou um buraco na sala, sem fazer barulho, e começou a se transformar embaixo da mesinha de centro. O meu avô ainda saiu para o quintal, mas não viu nada. E só a mesinha que estava ali no quintal. A minha mãe não ia mentir. E ela não contava essa história para ninguém, pois poucos acreditavam. E ela não gostava de passar por mentirosa. Nos interiores do nosso Brasil tem muitas histórias mirabolantes. Uns contam a verdade e outros inventam. Mas eu tenho certeza que esse fato ocorrido com a minha mãe é a mais pura verdade. Boa noite. Olá, Elite Oculta e espectadores que ouvem este relato. Eu sou o Clayton. Sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí. E também sou policial militar recém-formado. Fui um dos aprovados no concurso da PM em 2018, onde ao término do curso eu fui mandado para a região nordeste do estado, para a cidade que faz fronteira com o Maranhão. Cidades pequenas de poucas pessoas, dessas que você vê as senhoras sentadas nas calçadas de casa no fim do dia. E foi nessa cidade que passei pelo maior aperto da minha vida. E, inclusive, o acontecido que me fez mudar de ideia sobre essas coisas de bicho e sobrenatural. Na ocasião, eu estava em patrulha pela cidade, quando vi uma senhora correndo na rua, acompanhada de um cachorro pequeno, que estava até bem machucado. A senhora estava olhando para a beira do rio que passava no fundo de sua casa. E foi quando eu e o meu parceiro descemos da viatura e a abordamos. E como não estávamos acompanhados de nenhuma policial feminina, não poderíamos revistar a senhora, e muito menos levá-la em custódia. Mas comecei a perguntar a ela o que havia ocorrido, ao que ela me respondeu que havia visto um homem caminhar em seu quintal, e que o mesmo havia batido e até mordido o pobre cãozinho.
ela pediu ajuda para procurar o tal homem, pois ela afirmava que estava com medo de algo ou alguém estar tentando entrar na casa dela. Enquanto meu amigo descia para o quintal da senhora e checava à procura do homem ou de ilícitos, eu fiquei com ela que o tempo todo olhava apreensiva para a margem do rio, como se estivesse de fato com medo de algo. O comportamento estranho me fez suspeitar de que ela poderia estar em posse de drogas ou algo ilícito, pois até então o meu amigo não havia encontrado nada na casa da senhora. Entretanto, ela continuava a olhar. Eu disse a ela que, por segurança, nós a levaríamos para a delegacia, pois lá era mais seguro. A moça se negou a ir, alegando que tinha suas galinhas para cuidar e não poderia deixar a coisa ou pessoa levar suas galinhas. Eu a questionei por que ela chamava aquela suposta pessoa de coisa. E ela me respondeu que viu muito pouco, mas até onde ela tinha visto, era uma coisa que da cintura para cima era gente, mas da cintura para baixo era uma cobra. E que isso era livuzia, e que ela não poderia perder as suas galinhas, pois era o seu único sustento. Eu ainda não conseguia acreditar naquilo. Mas como meu parceiro não achou nada ilícito, e ficar com um porrete na mão não é crime, eu orientei a mulher que não importunasse os seus vizinhos e que mantivesse a casa trancada, e se caso visse aquilo novamente, ela poderia ligar no 190 para acionar a polícia, e que eu faria questão de vir novamente para pegar a coisa, ou seja lá o que for. Ela concordou e chamou seu pobre cãozinho para dentro do velho barraco de madeira. Eu esperei que ela estivesse do lado de dentro com as portas trancadas, e só assim eu sair com a viatura. O meu parceiro me contou, durante o restante da ronda, que aquela localidade era cheia de coisas assim, pois as pessoas faziam muita macumba e magia negra naquele lugar. E por conta disso, haviam sempre muitas manifestações naquelas beiras de rio. Ele também disse que naquela mesma região, ele mesmo já havia visto e atirado em um lobisomem, que na ocasião estava aterrorizando os moradores. Eu ri e perguntei a ele como ele registrou um boletim de ocorrência de um lobisomem no Copom. E ele disse que não relatou nada para não ser afastado da guarnição. Bem, eu completei dizendo a ele que lobisomem não tem o corpo de cobra. E a noite se seguiu, e a ronda foi até bem calma. Algumas averiguações e abordagens, e até colocamos alguns traficantes na cadeia. Prendemos alguns infratores, mas nada muito sério. Bem, até que a ronda estava prestes a acabar, e já eram quase 5 horas da manhã. Eu e o meu parceiro estávamos voltando para o departamento de polícia, para preencher a papelada. E foi quando o Copom avisou pelo rádio que uma senhora num bairro à beira do rio havia acionado a PM com a denúncia de que um homem-cobra estava em seu quintal, atacando as suas galinhas. No mesmo instante, repassamos ao Copom que estávamos nos deslocando para a ocorrência. Então, eu fui o mais rápido possível. E ao chegar no bairro,
Demos de cara com várias pessoas com pedaços de paus e pedras nas mãos. E também havia algumas pessoas armadas no local. Isso fazia do ambiente hostil e fazia necessário o apoio de outras guarnições. E foi o que fizemos. Acionamos o rádio e pedimos apoio para as viaturas próximas para nos apoiar na ocorrência. Prosseguimos então para a casa da senhora, para saber de fato o que estava havendo. E ela nos relatou novamente que o Homem-Cobra havia aparecido. Então, ela havia pedido ajuda aos seus vizinhos para conter a coisa, e todos a ajudaram. Inclusive, segundo ela, um dos homens viu a criatura apanhar o seu cãozinho e levar para a margem do rio. Não demorou muito e o apoio chegou, afastando as pessoas e criando um cordão de isolamento que permitiria que trabalhássemos melhor naquela situação. Eu fui até o homem que a senhora indicara como testemunha do ataque da tal criatura, o qual o mesmo me confirmou que se tratava de um ser meio homem e meio cobra, e que há tempos era avistado naquela região, mas que até então não tinha atacado ninguém. E foi aí que ouvimos gritos horríveis de socorro vindo da direção da mata, o que parecia ser de uma criança que implorava pela vida. Eu, por estar mais próximo, acendi a lanterna e corri na direção dos gritos. E enquanto corria, eu gritava que estava indo para ajudar. Corri por cerca de 80 metros, até chegar na beira do rio. E foi neste momento que vi a coisa mais horrível da minha vida. Aquilo parecia muito um homem muito pálido e sem nariz, com presas afiadas, como as de uma serpente no lugar dos dentes, com braços longos e olhos grandes e azuis, que brilhavam com a luz de minha lanterna. Aquela coisa da cintura para baixo não tinha nada de homem. O que tinha de fato era um corpo de cobra, algo que parecia ser uma surucucu. Aquilo estava segurando uma criança pelo pé e a arrastando para dentro do rio. Eu já estava a poucos metros quando cheguei. Ao me ver, a criatura soltou a criança e com a sua cauda me atirou longe. E em seguida veio para cima de mim. Eu só conseguia me arrastar. E com muito medo e tremendo, eu consegui disparar algumas vezes. Porém, não acertei nada. Aquela coisa ainda vinha em minha direção. Só que agora tudo o que eu via era o mato se movendo ao meu redor. E às vezes eu via os seus olhos demoníacos. Bem, foram coisas de uns 5 ou 6 segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Os barulhos de disparo que eu dei contra aquilo chamou a atenção dos outros policiais colegas de farda. Eles vieram para a minha posição e junto comigo mais 3 policiais, incluindo meu amigo que dizia ter atirado no lobisomem. E todos eles viram aquela coisa. Porém, aquela coisa grotesca se esguiou e pulou no rio. A criatura deixou rastros de sangue na beira do rio que nos fazem acreditar que aquilo morreu, pois nada sobreviveria após perder aquela quantidade de sangue. Mas como não achamos corpo algum,
nós reforçamos a guarda nas margens do rio, na espera do retorno daquela criatura. Pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de cursar a universidade e nem precisei sair da corporação. Bem, eu optei por biologia, na esperança de achar algo que explique o que eu vi naquela noite. Mas a cada período eu caminho mais para o lado do sobrenatural e ignoro a ciência por trás disso. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Este relato que vou contar, quem me contou ele foi a minha avó, a Dona Maria Dina. Bem, ela se chama Luana. E este relato aconteceu na fazenda em que ela morava. A minha avó estava na área onde havia uma bica. Então, ela estava lavando as vasilhas dela. E foi quando começou a ouvir uns barulhos estranhos de grito. Gritos como se estivesse em desespero. Ela ficou muito assustada com aqueles barulhos e foi pegar a lanterna para ver o que estava acontecendo. E assim que iluminou o local, ela ficou muito espantada com o que viu. Ela viu uma coisa humanoide bem pequena e peluda, e tinha em torno de 1 metro de altura, e os pelos iam da cabeça aos pés. E não dava para ver o rosto da criatura. E ela só sabia que aquilo ficava gritando. E era um grito de dor e bem triste. A minha avó, espantada, correu para dentro de casa e fechou tudo. E lá de dentro, ficou observando aquela coisa que ficou rodeando a casa e gritando. E a minha avó, bem quieta, tentava acalmar os meus tios e o meu pai. Algum tempo depois, aquela criatura foi embora. Ainda assim, se ouviam os gritos da criatura bem de longe. E iam diminuindo a cada momento que aquilo se distanciava da casa. Bem, até hoje ela não sabe o que era aquilo. Mas talvez o que ela tenha visto foi uma criatura folclórica chamada Kibungo. Aqui vou dar uma pequena descrição desta criatura. Quem anda pelas terras baianas tem que tomar cuidado com o Kibungo. Ele é meio homem e meio bicho. E a fera tem em torno de 1 metro de altura, uma cabeça enorme e um grande buraco nas costas, em forma de boca que abre e fecha à medida que ele abaixa ou levanta a cabeça. Além da conta que ele gosta de devorar mulheres e crianças. Mas por não ser muito inteligente, ele fica muito vulnerável caso seja atacado. Apesar de voraz, o Kibungo não é muito corajoso. E quando é colocado em perigo, ele tende a morrer gritando, apavorado. Mas mesmo assim, é bom não se esbarrar com ele por aí. Boa noite.